Nosso papo com o Dr. William Júlio, grande amigo da Espaços 3, um profissional que traz um conteúdo importante que para você, empresário, se ainda não lidou com esse problema ou então esse desafio, em breve. É a questão sucessão das empresas, das pequenas e médias empresas. A gente conversou no bloco anterior, demos uma pincelada geral. Agora, como preparar as novas gerações para a sucessão? Bom, entenda que para isso existe uma metodologia, né? O que não dá certo é o achismo, é ir no empírico, ou porque no vizinho fez assim, ou até mesmo o concorrente fez de outra maneira. Existe uma metodologia estudada desde 1940 na escola de Harvard pelo professor John Davis, que evoluiu muito ainda na década de 70 também, que é a tríade da propriedade, empresa e família. Qual que é o grande desafio de se equilibrar isso? Tem coisas que é bom para a empresa, mas não é bom para a família, ou coisas que são bom para a família e não é o ideal para a propriedade. E nós vivemos um momento de muita insegurança, sobretudo insegurança jurídica, né? E de que é necessário fazer esse planejamento com bastante antecedência. A base jurídica, obviamente pela nossa formação, ela vai trazer aspectos de questões tributárias, societárias e sucessórias. Falamos um pouquinho aqui da sucessão no primeiro bloco. Transformar esse herdeiro com a cabeça de dono para que ele seja sócio de um outro irmão, sócio até mesmo do próprio pai, ou no caso de empresas multifamiliares, onde você já tem dois irmãos sócios e tem primos na próxima geração chegando, que a gente chama de consórcio de primos, aí que está o grande desafio. Então vai muito também na parte comportamental desse herdeiro e na parte comportamental das pessoas que vão ser sucedidas, porque elas também precisam ter lá o seu plano de vida. Então, ele sempre vai estar olhando para o aspecto patrimonial, evidentemente, o aspecto tributário, nas questões dos impostos relativos a essa transmissão desse patrimônio e nos aspectos sucessórios, para não ferir aí regras de família, direito de família e a própria convivência familiar nesse contexto. Se aplica em todos os setores? Por exemplo, uma propriedade rural, que é atividade rural, ou então uma clínica médica, uma indústria, um prestador de serviço, se aplica essa metodologia, pode aplicar em qualquer um deles? Sim, é uma metodologia já há bastante tempo consagrada, né? E a gente vem aprimorando isso ao longo do tempo, ao longo de mais de 30 projetos já desenvolvidos nesses núcleos de empresas familiares, e ela funciona. Ela funciona porque ela é tratada em cada momento a devida esfera. No momento de tratar as questões de família, eventualmente pode até ser necessário a intervenção de um profissional da área de psicologia, da área do coaching, um amigo, uma pessoa influente dentro da família, que vai ajudar a orientar, né, um advogado, um conselheiro, que vai ajudar a orientar dentro desse aspecto familiar. No aspecto de gestão, outros profissionais também são envolvidos nesse projeto, né, nesse processo, nessa metodologia. Profissionais, por exemplo, da área de finanças, profissionais da área de estratégia, profissionais da área de marketing. E o que a gente tem defendido muito, mas é que a família se reúna no momento adequado para falar da estratégia da continuidade do seu negócio, seja ele uma clínica médica, seja ele um proprietário rural, né, uma continuidade na atividade rural, ou numa indústria, por exemplo. E a família decida em conjunto quais os próximos passos, do que ela vai fazer com esse patrimônio, aonde que ela vai investir, no que ela pode melhorar, quais são os aspectos das pessoas que trabalham para o aumento desse patrimônio, né? A diferença então de remuneração para esse herdeiro com a participação, expectativa dele de herança, toda essa clareza, essa capacitação, nós gostamos de deixar muito claro aos nossos clientes e isso se traduz em bons resultados e melhores relacionamentos. Teu percurso, né, na tua atividade em assessorar muitas empresas nesse momento delicado, é um momento de grande fragilidade de uma grande empresa no momento da sucessão, se ela for mal feita? Ah, claro, sem sombra de dúvidas, mas porque veja, 90 a 95% das empresas no Brasil, as estatísticas não são exatamente assertivas nesse ponto, mas se fala na casa da porcentagem de 90%, são empresas familiares.
né? Agora, as que chegam à segunda geração são apenas 35%. Das 95 que existem, que são familiares do total, só 35 da primeira para a segunda geração. E apenas 15% da segunda para a terceira geração. Então, imagine o seguinte, por isso que eu disse antes, que quanto antes você pensar a sucessão, melhor. A sucessão ela deve ser pensada antes que seja necessário. Porque no momento de uma falta de um patriarca ou mesmo de um herdeiro, é um momento de luto. Então não se deve pensar sobre isso. Agora, se estrategicamente a empresa tem as estruturas societárias, tributárias preparadas, inclusive para esses eventos de falta de liquidez financeira, para pagamento de impostos, para continuidade, inclusive, da qualidade de vida da família, é importante pensar isso dentro de um ambiente empresarial, tirar um tempinho lá das reuniões de segunda-feira, colocar a questão estratégica. Em algumas empresas ou famílias de maior quantidade de pessoas ou porte, a ideia de conselhos, né? O conselho de família ou um conselho consultivo, onde você traz profissionais externos para ajudar a pensar o momento da sucessão. Aquilo está organizado, está guardado e depois você pode ir pensar na alavancagem dos negócios. Papo com o Dr. William Júlio, um tema importantíssimo, sucessão. Aguarde o próximo bloco.